Se você está sentindo um vazio no seu coração, esse vídeo é para você. Eu não sei se você já escutou a história do rei Saul, que o rei Saul ele acabou desobedecendo a Deus, quando Deus fala para ele fazer alguma coisa pelo profeta Samuel. O profeta Samuel falava: "Ô Saul, Deus te ordenou para fazer isso, que era para matar todo mundo daquela cidade, inclusive os bichos." E o rei Saul, ele vai desobedecer a Deus. E aí, ele, se eu não me engano, vai crescer o olho nos bichos, que eram uns bichos bem bonitos, e ele não quis matar. E aí, ele tenta esconder. E aí, Deus fala com o profeta Samuel que Deus estava se retirando de Saul. E sabe o que significa quando Deus ele se retira de alguém? Significa que a presença dele, escuta o que eu tô falando, foi tirada. E quando a presença de Deus é tirada de alguém, o Espírito Santo é tirado. Quem sabe você tá me escutando aí e você tá sentindo um grande vazio e você sabe o que eu tô falando. É a presença de Deus que não tá mais em você. O Espírito Santo saiu de você. É por isso que muitas vezes você não sente paz nem alegria, você sente vontade de se afundar em vícios. E a Bíblia diz que quando alguém sai da presença de Deus, a casa ela se torna vazia e entra uma legião ali dentro. E quando aquela legião entra naquela casa ali, aquela pessoa que fazia coisas piores, roubava, fazia isso, aquilo, ela faz coisas piores. Ou às vezes ela não, como posso dizer pra você, ela não é tão pior como antes, mas ela se afunda em outras coisas, por exemplo, foca mais no seu trabalho. E a única pessoa que ela não dá, e foca também em outras coisas, mas a única coisa que ela não foca mais é na presença de Deus. Por isso que a Bíblia fala que é mais preferível uma alma ser salva do que ganhar o mundo todo. Você consegue me compreender? E quando a gente perde a presença de Deus, eu me lembro uma vez que eu cheguei na igreja e aí a irmã falou que Deus estava muito triste comigo. E você sabe, quando Deus está triste com você, você perdeu a presença dele. Ontem eu estava vendo a reportagem, é por isso que eu coloquei essas fotos aí no vídeo, do MC Livinho, acho que era uma matéria, uma reportagem, um vídeo, eu não me lembro agora, e do Whindersson Nunes. O MC Livinho sofreu um acidente, não sei se você sabe, se não me engano ele era cristão, e ele começou a pedir perdão para Deus, para as pessoas que ele amava, e achou que era o fim da vida dele. Quando o ser humano, quando o ser humano tem um propósito ainda, Deus ele permite que o ser humano não morre. Mas o Livinho tem um vazio no coração dele que só Deus pode preencher, do Espírito Santo. O Whindersson Nunes, quando ele foi internado, tem uma pessoa que falou que o Whindersson Nunes não achou o propósito dele ainda. Porque realmente o propósito do ser humano todo é ganhar almas para Cristo. É falar de Jesus. Porque pare e pensar comigo. Nós temos tão pouco tempo aqui na Terra. Nós morremos uma vez e vivemos todos os dias. E o que a gente tem feito desses dias? E eu notei que esses dois famosos, eles não têm a presença de Deus. Consegue me compreender? Às vezes Deus ele fala, assim como o rei Saul, Deus ele fala muitas vezes com a gente, mas muitas vezes a gente não escuta. Consegue compreender isso que eu tô te falando? E quando Deus fala e a gente não escuta, a gente colhe os resultados não tão bom. Como eu tava dizendo, eu quando eu desobedeci a Deus, quando Deus estava muito triste comigo, eu me arrependi. Hoje, inclusive, eu tô buscando muito mais a Ele. Tem um versículo na Bíblia, não sei se eu falei no início do vídeo, que é melhor obedecer do que sacrificar. E muitas vezes a gente escolhe sacrificar do que obedecer. Mas o vazio que o ser humano sente no peito, o único que pode preencher é Deus. É por isso que, quem sabe você está assistindo esse vídeo aqui e você está com vazio no peito, e o único que pode preencher é o próprio Deus e o Espírito Santo. Eu estou sentindo a presença de Deus nesse lugar. Então escuta o que eu estou falando nesse vídeo. Não seja um que vai mais desobedecer a Deus. E se você não conhece meu canal, aqui eu falo sobre o propósito de Deus, as coisas de Deus que Deus coloca no meu coração.
para todos vocês e para mim também. Esse vídeo aqui não é só para você, é para mim também. Hoje, como eu tava falando, eu tô buscando muito mais a presença de Deus do que antes. E eu quero evoluir espiritualmente. Hoje eu desafio você a buscar a presença de Deus. Se você sente um vazio tremendamente que nem o mundo pode preencher, somente a Deus. Só a Deus pode preencher, porque Jesus morreu e ao terceiro dia ele ressuscitou. Tá bom? Muito obrigado. Convida Jesus para morar com você, na sua casa. Tá bom? E se você não voltou para Jesus, volte ainda. Tá bom? Jesus te ama. Muito obrigado. Fica com esse vídeo. Faça o que eu falei, tá bom?